Alô, alô! Isso é novidade, tá? Essa live de hoje é novidade. Uma ideia que eu tive numa conversa com o Júlio Kersul, uma live que nós fizemos há uns 2 sábados atrás, que é a live Futurismos. Futurismos são uns exercícios da gente ficar um pouco refletindo sobre o que será amanhã. Exercícios de criação de possibilidades, de criação de mundos, de criação de conjunturas, cenários, a partir das nossas próprias observações, da nossa experiência com aquilo que a gente trabalha. Né? E o Júlio, que vem conversar com a gente hoje, e Pedro, e Cíntia, que vem conversar com a gente hoje, ele é também, como eu, um terapeuta sistêmico, também trabalha com constelações familiares, entre outras coisas. A gente não é, a gente está algumas coisas, né? A gente é mais do que é o trabalho que a gente faz. E daqui a pouco, então, o Júlio vai estar aqui com a gente. E a ideia da... Ei, olha aí, ele chegou. Pede aí, Júlio. A ideia dessa live Futurismos, então, é a gente fazer essa brincadeira que é muito séria, de criar cenários, de criar análises de conjuntura, de avaliar o que a partir da nossa experiência a gente imagina que poderá vir do cenário que a gente está, do desafio que a gente está vivendo hoje. Ei, Flávia, bem-vinda. Tudo bom? Ei, tudo Oi, bom? Maria Cláudia, tudo Júlio, bem? que bom te encontrar de novo. Bom também, viu? Muito legal estar aqui com você, viu? Então, você sabe que essa nossa live até me trouxe um insight, né? Eu tava falando para a audiência Uhum. agora. Quer dizer, uma live agora, essas lives extras, elas vão ser chamadas Aham. de futurismos. Ah, que É um modo legal! da gente fazer uma análise de cenário com Isso. base nos horários, das experiências que a gente tem, né? O que a gente está vendo que está acontecendo, dos movimentos que estão acontecendo. Esse é um exercício que eu aprendi a fazer, não apenas na minha vida pregressa, né? Na minha vida passada, digamos assim, com políticas públicas, quando a gente precisava construir cenários, né? Uhum. Mas também imagina, Júlio, com um namorado que eu tive, que ele é autor de ficção científica. Ah, que legal! E ele dá aula na universidade lá em São Paulo, no curso de Jogos Eletrônicos, e a matéria que ele ministra chama Criação de Mundos. Uhum. Então você imagina o que é se relacionar com um ser humano desse, que ensina a criar mundos. Interessante. Então a gente vai fazer essa conversa contigo, aproveitando de toda a tua experiência, todo o teu saber em qualidade de vida do trabalhador, para a gente fazer esses exercícios de possibilidades Uhum. do que pode vir, né? Aí pela frente. Conta um pouco de você, apresenta você melhor do que eu. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Júlio Kersul, eu atuo como terapeuta sistêmico, como consultor sistêmico também, né? E um dos meus principais focos é a elaboração e gestão de programas de qualidade de vida no trabalho, em organizações públicas e privadas. E é interessante, né, porque esse é um trabalho que eu desenvolvo há mais de 10 anos, já dentro das instituições, e você vê que muitos desses cenários, as mudanças de cenário que a gente está vivendo hoje, né, a gente está vivendo a história em movimento, né? Sim. Eu acho isso muito interessante, né? Estamos vivenciando a história em movimento, a nossa geração ainda não tinha passado por isso, né? Ainda não tinha Uhum. passado por isso. E isso, todo este movimento que está sendo dado, um dos principais impactos que ele terá é no mundo do trabalho. Sem É dúvida. no mundo do trabalho. E, gente, vamos começar a pensar, né, em conjunto esses cenários, esses possíveis cenários, né, que a gente tem. E o pessoal pode fazer pergunta, tá? Pode fazer pergunta, pode colocar a experiência de vocês. Aqui essas lives de futurismo servem para a gente aí poder estar trabalhando, exercendo a nossa visão, né? Nossa visão do que está acontecendo, de como as coisas podem vir, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui, gente, são caminhos que podem vir a se estabelecer, né, em maior ou menor velocidade, mas não temos bola de cristal.
né? Mas é uma análise dentro da realidade que está se apresentando hoje. E aí eu pergunto para vocês, né? Será que alguma coisa mudou na vida de vocês? Hein, Muito. Raimunda? Será que mudou? Dani Noronha? Será que mudou alguma coisa na vida de vocês? Será que mudou na nossa vida, Cláudia? Vixe, olha só, hein? Essa é uma provocação e tanto. Muita coisa, Olha né? só. Júlio? A Muito. gente vê, né? Por exemplo, né? Só de que pensar que se tivesse nos próximos 5 anos, a gente tiver ir e vir de quarentenas, como é que vai ficar a nossa atuação profissional, as escolas, como ficará a nossa, o nosso consumo, nossos hábitos de consumo, Sim. né? Nosso hábito de aprendizagem, né? Então são algumas coisas, só nesse pequeno movimento a gente imaginar que a gente possa ficar a cada ano 50, 60 dias em lockdown, por exemplo. Sim. Imagine isso. Eu fiquei pensando, Júlio, enquanto você falava, eu fiquei pensando em. Deixa eu ver se eu não estou se eu não estou dizendo o nome do filme errado, mas eu acho que não. É um filme de ficção científica que chama Barbarella. Ele é dos anos 70. Antigo? É. É, antigo, é dos anos 70. E depois ele teve um remake Uhum. que era inspirado nesse filme. E tinha uma cena que me chamou muito a atenção na época que eu vi, que era, acho que era uma cena em que a pessoa vinha do futuro, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem, na verdade, porque faz muito tempo. Mas eu lembro que isso ficou muito, muito forte para mim, essa cena. Porque a protagonista, ela se apaixona pelo camarada que vem do futuro, do passado, sei lá. E aí o que acontece é que de onde ele vem, a relação, ela não pode haver troca de fluidos. Esse remake, inclusive, foi feito nos anos 80, na época do auge da epidemia da AIDS. E aí a grande reflexão que ficou para mim naquele momento foi: caramba, como é que você se relaciona com alguém sem troca de fluidos, né? Sem beijo, sem sexo, sem tocar, né? E nós estamos aí de novo às voltas com essa reflexão. Principalmente nós brasileiros, nós latinos, que somos muito sinestésicos, né? Uhum. Que temos essa coisa de abraçar, de beijar, né? Ser mais próximos mesmo. Em outras culturas, talvez isso não seja uma questão, mas para nós aqui, isso é uma questão. Porque a gente está acostumado a encontrar os amigos, abraçar, beijar, dar a mão, né? E se a gente imagina um mundo como você desenhou, e que é um pouco do que vários analistas têm apontado, quer dizer, lockdown, para. Como é que vão ficar as nossas relações afetivas, né? Como é que os nossos afetos se expressarão? E é importante, são reflexões importantes, gente, porque eu vejo que a gente está numa conjuntura bem interessante agora, nesse momento, né, que no fim de tudo impacta na nossa vida pessoal, na vida social e no mundo do trabalho também, né? Então a gente tem essa situação de uma mudança, um novo normal, né, vindo aí da economia, um novo normal vindo aí das relações de consumo, da forma do nosso ir e vir, né, nesse sentido. E dentro desse novo normal a gente tem aí também movimentos do próprio planeta Terra também, né, que eles estão buscando um equilíbrio e este vírusinho invisível, esse bichinho invisível é mais uma oportunidade de equilíbrio que a gente está tendo aí. Sabe? E dessa forma, eu percebo também que muitas pessoas estão indo em busca de uma espiritualidade. Não estão falando de religião, tá, gente? Mas de uma conexão com algo maior, né? Algo que façam elas se sentirem mais acolhidas, digamos assim, né? E sentirem mais acolhidas. E dentro dessa análise, nós temos algumas mudanças. Por exemplo, como a valorização da família. E dentro da que a gente fala dessa valorização da família, tem um impacto direto da forma de trabalhar. Por exemplo, muitos casais têm eu estava assistindo uma live com
com uma pessoa que ele ajuda, ele estava para fazer um programa na Globo, né, a respeito com a Fátima Bernardes, a respeito de uma família que todo mundo trabalhava, pai, mãe, filhos, e só se viam no almoço no domingo. Uau! E aí ele ia falar como que essa rotina, né, de alta produtividade, né, de cada um com seus planos e de interação, as interações digitais, como que é esse processo. Aí quando eles iam rodar para gravar, fazer toda a pré-produção do programa, naquela semana, na sexta-feira, entrou, já modificou tudo. Né, no final de semana, aí já entrou já o Covid na parada, digamos assim, né, e já começamos a entrar com as restrições de ir e vir. Uhum. E ele falou, rapaz, a gente aquele programa que eu ia investigar, o resultado que eu queria chegar, a gente está vivendo agora. Por quê? São famílias que não estavam acostumadas a poder se vivenciar. Muitas. Uhum. Não estavam acostumadas a se vivenciar. E agora a gente está tendo a oportunidade de uma grande parcela da população de se vivenciar. Né? Seja, e isso de diversas formas. Gente que está tendo que ficar em casa porque não está conseguindo sair nem para conseguir o dinheiro do dia. Sim. Nem dinheiro do dia. E tem que ficar com 5, 6 pessoas num cômodo muito pequeno. Um novo desafio. Sim. Como é que você fala para crianças num sol quente de Manaus, nas palafitas, você falar para poder ficar dentro de casa no meio-dia com 45 graus? Cara, como é que fala? Você tocou num ponto assim impressionante, sabe, Júlio? Porque é isso. O que acontece é que a gente imagina as nossas dificuldades aqui na região sudeste, você está na centro-oeste, que eu conheço também bem, e as dificuldades de quem está na região sudeste, na região centro-oeste, mesmo nas regiões norte e nordeste, mas que estão em capitais, os desafios são uns. Uhum. Quem está nos interiores, quem está em altas temperaturas ou em muito baixas temperaturas, daqui a pouco a gente vai entrar inverno, lá no sul vai estar super frio, né? Então, assim, como é que isso impacta nessa perspectiva de quarentena? Porque a gente não está vivendo uma quarentena. Cada família está vivendo a sua quarentena, cada cidade está vivendo a sua quarentena, dentro das suas condições, das suas peculiaridades, né? Tem cidades que são cidades polo, não tem como você fechar as entradas da cidade, porque ela é a única cidade que provê para cidades da região. É o caso da minha aqui. Tem cidades que, ao contrário, não precisa ficar um entra e sai de gente. Você pode fazer um lockdown na cidade e que talvez você consiga resultados como aconteceram na Nova Zelândia agora, que conseguiram sair do nível 4 e estão já no processo de erradicação da Covid, né? Então, essas peculiaridades, quem está no Sudeste não para pensar. Quem está em cidade grande não para pensar. É como você falou, o que é esse vai e volta para quem está lá a 45 graus? Para quem está nas favelas do Rio a 45 graus? Não é brinquedo não. E aí a gente começa a ver que muitas coisas, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que está se intensificando e tudo vindo à flor da pele e vindo para a superfície, sabe? Sim. Politicamente falando, economicamente falando, sabe, laboralmente falando, então tá tudo vindo, e tudo isso a gente tem que, aí eu vou falar a minha visão particular, né, desse sentido, cada um de nós desenvolver a capacidade de ser bons marinheiros nessa maré que tá aí. Tá? Porque um movimento de inovação forçado, que a gente está tendo, inovação de tudo. Então, quando a gente fala desse cenário para a qualidade de vida do trabalhador, a gente vê, por exemplo, tem até um teórico que ele chama, que ele fala da sociedade do cansaço, né? Que, deixa eu até ver aqui o nome dele, do cansaço. Que ele fala que é o Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han. Uhum. Né? E ele fala justamente disso, dessa sociedade onde a gente está aqui numa cobrança por alta produtividade individual. Nós mesmos, empreendedores de nós mesmos, nos cobrando, né, da nossa imagem, nos cobrando do nosso desempenho, e isso está chegando no limite também. Isso também está chegando no limite. Na sociedade do controle que a gente teve, né, com os controles exatos até do meio fabril, né, das questões sociais, e agora a gente entramos numa sociedade do cansaço, onde a produtividade e onde a interface das nossas diversas áreas de convivência
do nosso pessoal, com o mundo do trabalho, com a família, com a tecnologia chegando, isso ficando cada vez mais permeado, entende? Não tem mais uma distinção. Estou em casa. Que estar em casa é esse com o WhatsApp, o chefe mandando 10 horas da noite uma mensagem? Você entende? Então, como que é isso, nesse sentido? E aí a gente começa a ver que está realmente precisando modificar o modelo que a gente atua hoje. Modificar o modelo econômico, entende? E isso vai chegar num ponto que a gente vai ter, assim, questões, aí vão falar de, aí tem análises distintas para serviço público e para a iniciativa privada, né, nesse sentido. Mas mesmo assim, a gente vai ter um aceleramento do teletrabalho. Então, áreas que não são essenciais de atendimento, até o atendimento ao público, ele vai modificar também. Então, a gente vai ter um aumento do teletrabalho. Nós vamos ter aí, junto com isso, com essas novas formas de trabalho e de convivência, a gente vai ver um negócio que lá por setembro, outubro, a gente vai ver a explosão das estatísticas. Sabe o que vai acontecer? Muito provável. Das estatísticas. Estatísticas. Sabe o que provavelmente deve acontecer? Os afastamentos por CIDs-Fs, que são dos transtornos mentais dentro das instituições públicas e privadas, vai ter um aumento considerável. Isso principalmente por ansiedade. Ansiedade, depressão. E os correlatos invisíveis, né? Porque tem muito afastamento por dores nas costas, osteomusculares, que é o que? Tudo consequência. Sim. Tudo consequência de um transtorno mental. Olha só. Né? Então, só que as estatísticas são diferentes. Né? Mas isso a gente vai começar a ver. Lá por setembro, outubro, a gente vai começar a ver um novo cenário nesse sentido. Então, tudo bem, o pessoal deixou de estar podendo ir para o trabalho, mas alguns não vão conseguir mais. Com síndrome do pânico. Vão com síndrome de ansiolíticas, processo depressivo. O Brasil, desde o ano passado, é considerado o país com a maior carga de ansiedade do mundo, onde as pessoas mais se consideram ansiosas. Você imagina um negócio desse? E eu fico feliz quando você me fala isso, porque eu não me sinto só, sabe, Júlio? Na leitura que eu estou fazendo, né? Eu sei que nós não estamos sós, que existem, inclusive, tem um teórico alemão também falando sobre as consequências traumáticas dessa pandemia. Eu acompanho muito de perto os estudos de trauma, porque eu faço parte da Associação Brasileira do Trauma, né? E a gente tem discutido, hoje até é dia da gente se encontrar à noite, a gente tem discutido muito fortemente estratégias para prevenção e redução de danos nesse cenário que a gente está vivendo, né? Então, para o trabalho, isso vai ser... Porque também tem uma coisa de autoestima, né? Porque aquele funcionário que está em casa agora, sem saber se ele vai ter um posto de trabalho para voltar. E daqui a pouco ele descobre que ele não vai ter um posto de trabalho para voltar. E isso é uma situação real, porque muitas empresas estão até tentando segurar o que podem, com licenças remuneradas, com férias antecipadas e outras coisas. Mas para o pequeno e para o médio empresário, ele não vai dar conta disso. Se ele não tiver entradas, ele não consegue sustentar essa situação por muito tempo. Né? Se não houver uma política pública séria e precisa para dar esse suporte, mais pessoas, e a gente está vendo, os números estão crescendo, eu imagino que você está acompanhando, os números de desemprego estão crescendo muito. E, curiosamente, por outro lado, eu estava vendo uma matéria da BBC Brasil esses dias, curiosamente, por outro lado, estão surgindo, explodindo postos de trabalho em áreas que antes eram áreas, digamos, estáveis, no sentido de que a produção era aquela, não havia um crescimento muito grande daquela produção naquele determinado segmento. Então, vou dar alguns exemplos concretos, tipo material médico hospitalar, sobretudo as EPIs, né? Explosão. Quer dizer, nenhuma empresa nacional ou estrangeira produzia a quantidade de máscaras, luvas e outros respiradores, etc. e tal, que dê conta do que a gente está vivendo hoje. E do que a gente ainda vai viver por um período, né? Caixões. Lamentavelmente, isso é a realidade da vida, né? A morte faz parte da vida. As empresas funerárias, né? Os terrenos, as áreas para esse tipo de trabalho.
Esses dias eu procurei, a gente que está fazendo live, né? Eu sempre faço pelo celular e tal, mas estou com novos desafios profissionais e fui buscar uma webcam para comprar de uma determinada marca que me foi sugerida por vários colegas que trabalham com isso. Júlio, não tem, acabou, zerou o estoque no Brasil Olha só. da tal da webcam. Uhum. Então, percebe que, assim, muita coisa tá terra arrasada desde já e outras coisas que ninguém esperava estão crescendo, assim, desenfreadamente. E a gente está exatamente, como você usou a metáfora super bem no começo, no meio desse maremoto. Tendo que se equilibrar no convés do navio, segurar o manche ali. Como é que é É, isso? e eu vejo assim, porque tudo tem uma inteligência por trás, né? No sentido Sim, assim que a gente, pela visão sistêmica, todos estamos interligados, né? De uma sim, determinada forma, todos os nossos campos estão interligados. Então, quando a gente fala da teoria do centésimo macaco, né? Daqui a sim, pouco a gente está chegando no centésimo primeiro macaco de algumas coisas, de sim, alguns conhecimentos, algumas sabedorias aí pra gente. sim. Então, gente, quando a gente fala desse processo, a gente tem algumas coisas que a gente poder examinar, né? Então, por exemplo, a, aí falando desse mundo do trabalho, onde, só mais um dado também, desde este ano, de fevereiro ou março, a doença mais incapacitante no mundo é a depressão. A que Olha, mais vai afetar. Então, a gente está num momento assim que os transtornos mentais, eles estão assim, realmente chegando, como lá em Cuiabá, eu morei um tempo lá, o povo fala de com força. de com Sabe, tá força. chegando assim, de com força, tá chegando assim, sabe, para poder realmente, vamos dizer assim, apresentar o que precisa ser visto Sim. dentro do mundo do trabalho, dentro das famílias, apresentar o que precisa ser visto. E dentro Uhum. disso a gente tem algumas situações. Então, por exemplo, como é que a gente vai trabalhar a composição de equipes com excesso de afastamentos? Como que a gente vai trabalhar as lideranças na promoção de ações de qualidade de vida e de inclusão? Olha só, Sim, a gente tem uma capacitação de lideranças fortíssimas a ser feitas nesse sim. sentido. E tem até as carreiras estáveis no setor público também, elas devem ter, vamos dizer assim, há pequenos sinais do universo, né, que a gente deve ter algumas composições diferentes. Uhum. Algumas composições diferentes. Já estão se falando aí de congelamento de aumento, de Uhum. contratações, você entende? Aí esse congelamento de novas contratações por concurso já vai coincidir com aqueles na idade de aposentadoria e num contexto de aposentadoria que ninguém sabe quando vai, porque modificou também recentemente, é muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora. Entende? Tudo. Então são situações que a gente vai. Aí, mas nesse sentido, são situações como essa que que levam a sociedade, o mundo, as comunidades a encontrarem soluções mais rápido. Mais rápido. Né? O Bert até fala, né? Sem conflito, ficaríamos todos sentados olhando para a barriga, né? Então, Sim. assim, né, criando barriga, né? Ficando todos sentados criando barriga, ou seja, a gente não teria movimento, né? Não teria movimento nesse sentido. Então, a gente precisa desses movimentos de conflituosos para a gente poder encontrar novas soluções. Então, a gente já tem algumas coisas. Oh, pode Ah, falar. não, não, pode seguir. Então, Eu a gente estava tem me aí. lembrando da história do sapo na água quente. Por aí. Então, a gente tem o teletrabalho, ele é uma das questões que vão se apresentar bem fortemente. Os telediagnósticos, a telemedicina. Então, a gente, por exemplo, no mundo do trabalho, como é que vai ser essa parte de exames de contratação e demissionais? Como é que vai ser isso de acordo com a legislação? Você Sim. entende? A gente vai ter muitas modificações. Aquele cenário dos Jetsons que a gente tinha, gente, ele é real. Ele é real. Aulas de ginástica pela teleconferência, que na época era a teleconferência que a gente nem tinha, mas eles já tinham lá, né? Pela teleconferência, telediagnóstico também. Então, o Uhum. mundo dos Jetsons está agora, só não está voando ainda o carro, né? Ainda. E é ainda, porque se a gente pensar assim, outro dia eu vi um filme publicitário, eu acho que de Singapura, não lembro exatamente de que país, em que vinha um drone, era um robô drone, fazer uma entrega de pizza. É, E aí, então, é ele isso. subia lá no andar do camarada que tinha pedido a pizza, o robô drone se aproximava já com a maquininha, a pessoa, então, botava o celular, passava o celular na maquininha, no leitor, e recebia a caixa de pizza dele. Eu falei, É, gente, é
Jetsons. É, Jetsons, e a gente vê, então são cenários assim, então vai ter modificações muito profundas nesse sentido. E um repensar porque a gente tem coisas que a gente não imaginava que voltaria a ser necessário. Por exemplo, a intervenção do Estado na economia. Sim, Então o Estado vai ter que intervir para ajudar famílias e profissionais que não estão, em empresas que não vão dar conta de sobreviver. Não sim. vão dar conta mesmo, não tem recurso, não tem trabalho, não tem. Então o Estado vai se envolver mais, é uma possibilidade. Uma possibilidade também forte que a gente tem, que vai impactar diversos setores, é um olhar de consumo para a comunidade. Então, de comprar do produtor local, as CSAs, né, que é a Comunidade Sustenta a Cultura, a Agricultura, elas devem ter um novo potencial aí de crescimento, um novo potencial econômico. Crescimento. Né, uma busca por imóveis mais afastados da cidade, que tenham qualidade de internet. Isso é uma coisa que deve acontecer também. É outro Entende? segmento que está dentro dessa história do material médico hospitalar e das câmeras, né? É. Outro segmento, por exemplo, quem está atuando no segmento de internet, em todas as suas etapas, desde o técnico que faz instalação até o provedor, o dono do provedor, etc., toda essa galera tem um mercado em expansão, É, em com franca expansão. certeza. Telefonia Com móvel, quer dizer, que a gente cresceu mais, de novo. Para gente que está sudeste, centro-oeste, que está nas grandes cidades, a gente não tem noção, tem lugar que não pega. É, Então, essas tecnologias vão ter que chegar mais longe. Porque é. talvez aí dentro dessa brincadeira de futurismo, né, comece a acontecer um êxodo urbano, Uhum. contrário ao êxodo rural que a gente viu nos anos 50, né? Então a gente talvez comece a voltar. Eu me antecipei, já voltei há 3 anos. As pessoas comecem a vir para o interior, né, para as cidades menores, tal, onde essa questão de abastecimento, por exemplo, a depender da região, é bem menos complexa. É, com Eu não certeza. estou sentindo nenhum tipo de dificuldade nesse aspecto. Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, estou numa classe socioeconômica privilegiada em relação a outros, mas eu continuo recebendo a minha feira da agricultura orgânica. Aliás, para a associação foi maravilhoso essa aceleração de processo, porque eles ainda estavam super naquele ritmo de fazer a feirinha e, de repente, tiveram que encontrar um site para colocar os produtos, para a gente fazer o pedido, tiveram que contatar alguém que semanalmente, então, recolhe o material lá e faz as entregas. Ou seja, em 40 dias é uma outra associação. É Uhum. o mesmo grupo de pessoas com a mesma É, finalidade, mas é uma outra associação. é Rapidinho. e isso, Maria Cláudia, vai ser uma coisa cada vez mais frequente, porque aí a gente, com esse envolvimento da comunidade, inclusive, pessoas, a beneficência ela deve aumentar. Olha só, né, o trabalho de beneficência, vamos dizer assim, de esse auxílio, né, ao próximo, ele deve também ter um fortalecimento, né, porque a Uhum. gente vai ter aí os índices de desempregos formais, o desemprego formal, ele deve ter assim um crescimento considerável, né, redução de postos de trabalho, reinvenção de postos de trabalho. Então, por exemplo, tem áreas aí que a gente vai ver um aceleramento maior ainda do que já estava para a automação, a inteligência artificial, contabilidade, Sim, judiciário, você sim. entende? A própria medicina, você entende? Que são as coisas assim, a educação vai ser uma revolução assim que a gente não tem nem dimensão ainda. E Não olha, temos dimensão. vamos combinar, tava precisando, né? Tava precisando, Concordo. porque é isso, os ideólogos da educação já vinham falando há pelo menos 6 décadas de que a gente tem a mesma educação, independente do país, a estrutura de educação. Não estou Uhum. falando do que é ensinado, mas da estrutura de educação. Desde quando se inventou a escola lá atrás, é a mesma estrutura, né? Estrutura de fileirinha, estrutura de trocou o quadro e giz por quadro branco e pincel. Trocou o quadro branco e pincel por projeção na parede da tela do computador. Mas isso só trocou a tecnologia. A estratégia é a mesma, a estrutura é a mesma, né? E impactante isso mesmo. E a gente eu vejo, por exemplo, os desafios. Eu tenho um filho de 6 e uma de 9 anos, que não é essa idade escolar. Como é que a gente vai fazer aula EAD para essas crianças que precisam de interação? Né? Principalmente a de 6 anos.
sim. uma educação infantil, como é que você faz? Você entende? Então são situações que a gente ainda tem, vamos descobrir como. Nós ainda vamos descobrir como, né? Então assim, mas então a gente pode ter aí algumas questões. Então, por exemplo, aquela ideóloga da escola com asas, né, que até faleceu um tempo atrás, falando do homeschooling, né? Sim, Deve ter um fortalecimento aí em determinados setores do homeschooling também, sabe? Juntando essa parte a parte comunitária, ela deve se fortalecer também no processo educacional, de sim, famílias se reunindo, voltando, entende antigamente? Olha o sim. pêndulo da história, retomando, entende? Os móveis, né, o móvel se mexendo e as coisas se acomodando. Então são coisas que vão acelerar, que estavam incubadas há muito tempo, que vão voltar. Né? Elas Uhum. devem voltar e devem vir numa nova concepção também. E dentro disso a gente vai ter algumas coisas. Por exemplo, para o trabalhador, já vai se fortalecer o plano B. Olha só. O plano B, com um negócio digital, por exemplo, muitas vezes. Sim, Você entende? Um negócio que seja até um artesanato, alguma coisa, mas que seja comercializado pela internet. Você entende? Que aí isso é um fortalecimento, por quê? Porque para não ficar dependendo do ir e vir, entende? Dos possíveis lockdowns futuros. Você entende? Então, nós, terapeutas, a gente está vivendo isso. Aqueles sim. que não estavam atendendo online, Tiveram que rapidamente dar tiveram os pulos. que dar seus pulos e começar a fazer o atendimento. Por quê? Porque as pessoas estão precisando. A gente está Uhum. vendo isso, as pessoas estão precisando. Eu percebi que tem dois tipos de pessoas nesse momento agora que a gente está vivendo. Pessoas que já estavam num processo de busca interior. Então, quando veio vamos dizer assim, quando veio aquela intensidade de sentimentos, né, e principalmente o ciclo, né? Tô bem, não tô mais bem, não. Tô bem, ixi, meu Deus, e agora? Sabe, quando vem essa alternância dos humores, é a pessoa que, peraí, já sabe uma técnica de meditação, já sabe uma técnica de visualização, já consegue fazer uma escrita terapêutica, já consegue, enfim, já consegue ter uma nova forma. Já ouviu falar de comunicação não violenta, já ouviu falar de constelação familiar, já Já ouviu fez falar um de reiki? já É, fez um reiki, então são pessoas assim que assim, então já assim, vamos dizer, já estão aproveitando para ter um manejo desse jardim interior com mais, vamos dizer assim, com mais intensidade, né? Tirando uhum. as ervas daninhas, plantando mais flores, aceitando os espinhos que está colhendo, enfim. Agora tem gente que estava numa função de automatismo, que é o que tira a gente do senso de presença, que é o essencial para a gente poder crescer, que estava naquela rotina zumbi, né? Casa, comida, trabalho, escola. Dorme. Casa, comida, trabalho, escola, dorme. Entende? E aquilo assim, esse que é comportamento que é muito típico de pessoas que estavam nesse automatismo. E eu já passei por isso. E estou buscando Sim, não ficar mais. O que sim. é isso? É que assim, meu Deus, chegou segunda-feira. Graças a Deus, chegou a sexta. Aí a terça, a quarta e a quinta, você perde, isso é uma aceleração do tempo que você perde todas as experiências. Isso me lembra o filme Clique, sabe? Sim, Aquele filme Clique é muito o Adam Sandler, que ele quer acelerar tudo com controle remoto e acelerar as experiências. E ele vê que, e você vai descobrindo ao longo do filme que o que vale é a jornada. Então, nessas exato. pessoas que, então assim, meu Deus, eu preciso fazer uma jornada, cai no colo, tá todo mundo arrepiando. Meu Deus, o que eu faço? Tá assim, eu tô atendendo muitas pessoas que não estão dando conta com o volume de emoções que estão vindo. Não Sim, estão dando conta. É um negócio assim, impressionante. Tá vindo assim, coisa assim da carochinha que a pessoa nem sabia que existia e tá vindo à tona. Tá vindo à tona. E tudo isso aí vem outras questões que a gente vai começar. Uma intensificação da convivência familiar. sim. Olha só. Uma intensificação da convivência familiar. O afastamento da convivência familiar também com os outros núcleos familiares. Ao mesmo tempo, uma aproximação tecnológica. Né? O WhatsApp agora vai entrar 8 câmeras para poder fazer videoconferência, por exemplo, já está com 4 câmeras, Uau. aí os Google Meetings da vida, enfim, né, que está possibilitando. E tudo isso e sem a privacidade que se tinha antes. Né? Por exemplo, hoje eu não estou afim, brigou, vai começar com um amigo, com uma amiga, vai passear, vai num restaurante, enfim, vai dar uma volta, vai no parque. Não está tendo essa possibilidade assim tão fácil. Né? Não, Eu tive que. me dá uma sensação assim daquelas situações, Júlio, vê se faz sentido para você. Quando a gente é criança, que tem muito irmão, eu tenho duas irmãs, né? Não sei você, mas eu tenho duas irmãs. E já, Tenho assim, dois irmãos.
para os contextos mais recentes, é muito, não é tão pouco, né? E aí, quando você está na casa, né? Tá chovendo lá fora, deu briga, não tem pra onde você ir. Aí é a hora da mãe e o pai sentar e falar assim, seguinte, vão ter que se resolver. É, Então, a situação em quem está, por exemplo, vivendo a quarentena agora em família, é essa. Não? Isso vale para o casal, isso vale da relação da mãe com os filhos, do pai com os filhos, sim. dos filhos, dos irmãos entre si. Não tem para onde correr, irmão. Tem que resolver. Tem que sentar e encarar. Fazer seus... Repactuar é uma coisa super importante. Eu falei na minha live, Sim. acho que o episódio 1 dessa semana eu falei sobre isso. No momento de sentar com seu cônjuge, com seu parceiro, com seu companheiro, com sua namorada, seja lá com quem for, que está fazendo par com você aí na quarentena, e repactuar. Porque esses conteúdos, eles emergem e muitas vezes você não tem nem controle muito bem das suas reações. Tá tendo um overreacting de vez em quando, né? Às vezes você se exalta por uma coisa que é uma bobagem. Às vezes você se magoa por uma coisa que é uma bobagem, mas porque tá todo mundo à flor da pele, como você disse no princípio. Então tem que sentar com o parceiro e repactuar. Olha só, vamos combinar o seguinte, né? Eu tô sentindo assim, eu tô instável, lá. Como é que a gente vai combinar se o negócio, se o leite entornar? Qual é o tempo que a gente vai se dar? Para onde que a gente vai, né, transitar na casa? Como é que a gente volta a conversar, né? E repactuar essa comunicação mesmo. E tudo isso, eu tô vendo que a gente está num momento assim, a gente está numa... a gente está entrando numa experiência de túnel quântico, vamos dizer assim, né? Que é uma aceleração que a gente está vivendo. Porque essa proximidade é para acelerar. Você entende? Então a gente vai ter uma aceleração e mudança de modelos de que a gente estava apegado. Né? A gente estava apegado nesse sentido. E nesse ano, do ponto de vista da astrologia, nesse ano do Sol, sabíamos que ia ser intenso, mas ninguém preveria que seria dessa forma. Eu até estava vendo uma brincadeira do De Volta para o Futuro, que o Martin chega para o Dr. Brown e o Dr. Brown fala para ele, Martin, aconteça o que acontecer, não vá para 2020. Então, para ver a intensidade que a gente está. Então, assim, são algumas coisas que vão modificar e, por exemplo, alguns possíveis efeitos que a gente vai ter pós-pandemia, né? Aumento de natalidade, né? Um baby boomer de novo, provável, né? Um baby boomer. Provável também um aumento de separações. Sim. E novos casamentos. Sim. Você entende? Então, assim, a gente vai ter esse movimento, assim, nas estruturas familiares. Né? Então, assim, são coisas que, porque, assim, tem gente que nessa intensidade de convivência vai falar, cara, não dá mais, e pronto. E tem gente que vai falar, não, realmente, dá para eu casar de novo com a mesma pessoa. Sim. Você entende? Sim. Fazer esse novo pacto, né? Então, vamos em frente. E tudo isso vai impactar onde? No mundo do trabalho. No mundo do trabalho. Então, como que a gente vai exigir, dentro disso, uma sociedade tão produtiva como a gente estava sendo exigido? Com metas tão severas para serem alcançadas, né? As metas organizacionais e ainda as metas pessoais, né? Porque eu, no meu plano de vida, de carreira, eu preciso X, fazer isso, fazer aquilo, tá. Gente, a gente está vivendo acho que o Domenico De Masi, né? Que ele falou do ócio criativo, né? A gente tem um tempo. A gente vai ter um retorno, a gente está tendo um retorno do tempo das coisas, um tempo mais próximo do crescimento da natureza. Sim. Minha mãe ela tinha uma brincadeira com a gente que ela falava assim, a gente estava muito ativo, menino, vai ver a grama crescer, sai de casa, vai ver a grama crescer. Então, que assim, se observar a natureza, né? Observar a natureza, então esse é um processo. Ao mesmo tempo, aí vamos pensar nas relações de quem ainda não tem o seu companheiro, né? Ainda não casou nem a primeira vez, e como é que tá? A gente vai voltar a uma época do romantismo, né, do parnasianismo, né, assim, do romantismo, né, assim, do amor. Meu Deus, olha que máscara bonita, por trás daquela máscara deve ter alguma coisa. O mistério da máscara. O mistério da máscara, entende? Assim, o toque, a distância, namoro à distância, então são coisas que vão se modificar nesse sentido. E tudo isso, a gente, sempre os vários mundos, né, como você falou, a gente está vivendo aqui no Brasil 200 milhões de quarentena. 200 e poucas milhões, porque cada um está no seu processo. Cada um está no seu processo.
Né? Tem os e daí e tem os e agora. Né? São duas perguntas, né? E daí e agora. Você entende? Então são coisas que a gente está vendo aflorar, mas tudo isso para poder ajustar. Para a gente chegar num novo modelo, que não é em outubro, em dezembro que vai chegar, tá, gente? Tudo agora são caminhos que estão se fortalecendo ou se iniciando, e que vão impactar num novo jeito econômico. Então a gente está falando, até as questões mesmos a gente pode até voltar a ter uma maior proteção do trabalhador, no sentido de auxílio, mas é provável que a gente tenha um fortalecimento também da flexibilização trabalhista. Sim, maior. ao mesmo Você tempo. entende? Ao mesmo tempo. E assim, por exemplo... É super interessante, né? É ao mesmo tempo. Justamente. Que é como a ao vida... mesmo tempo. É aquela história que a gente falou na outra live. Não é isso ou aquilo. Há espaço para tudo que faz parte, né? Isso mesmo. E aí a gente tem uma situação, né, que as jornadas de trabalho vão ser revistas, jornada de 8 horas. Olha, muito provável a gente tem aí jornadas de 4 horas, por exemplo, no tempo. Para ter oportunidade de trabalho para todo mundo, é uma possibilidade que se tem nesse sentido. E aí, gente, uma das coisas, aí falando dos programas de qualidade de vida no trabalho, é um dos focos prováveis que a gente deve ter com relação à saúde mental e ao autodesenvolvimento. Né? E isso dentro de perspectivas de autodesenvolvimento solitário mesmo, porque a gente não deve ter mais eventos de qualidade de vida envolvendo muitas pessoas. Você entende? O fortalecimento da educação à distância deve vir também para a capacitação das pessoas nesse sentido também. Entende? E já tem um fortalecimento de grupos terapêuticos online. Eu já estou, você sabe, né? Meu grupo de vivência de constelação familiar já está se reunindo. A gente voltou a se reunir uma vez por semana online. Ah, que legal. E fazendo constelação. E estamos fazendo constelação. Estamos Que fazendo legal. Grupo. A gente mudou um pouco o caráter dele, porque era um caráter só da vivência da constelação, né? Mas como eu sempre gostei, eu sempre acreditei muito, como você, eu imagino, que o pensamento do Bert é maior do que a constelação. Então eu sempre estimulei muito aqui na minha cidade a que a gente fizesse percursos dentro do pensamento do Bert e com constelações acontecendo. Então o meu grupo de vivência é um grupo que o pessoal contrata e paga mensalmente para participar. Eles não vêm assim aleatoriamente. Então é um grupo fixo, digamos assim, né? E os clientes que querem só constelar e tal, experimentar, eles vêm e vão. Então o que a gente fez nessa experiência online? Já estou partilhando com você, porque de repente, não sei como é que você está fazendo, a gente vai aprendendo junto. Legal. O que eu falei com o grupo? Eu falei, gente, a gente estava se reunindo só para fazer constelação e eu dava uma pincelada aqui, outra acolá. Vamos dar um caráter mais de estudo nesse momento online e não deixaremos de fazer constelação, mas a constelação vai ser um acessório. O principal é o estudo do pensamento do Bert, é a vivência corporal, é a vivência da sensação corporal, da identificação das sensações, das emoções no corpo. E aí eu acabei trabalhando um mix aí de experiência somática com o pensamento do Bert, para fortalecer essa autopercepção, que é o que nos conecta depois, se a gente vai fazer, que nos dá autonomia para depois, seguindo o seu caminho de autodesenvolvimento com autonomia, né? Então, interessante. Estamos fazendo constelação. Legal. E aí até a gente, você vê a modificação, né? A gente tinha um atendimento online individual, né? E já a gente está com um atendimento online em grupo. Em grupo. É isso mesmo. Aí depois eu vou conversar contigo. Muito legal. Legal. Gente, é porque a outra coisa também. A gente vai ver um crescimento e um fortalecimento, até por essa maior conexão espiritual das pessoas, né? Das medicinas energéticas, dessa nova medicina. Então, a gente vai ter algumas, assim, isso a gente já tem aberturas, porque tudo isso está acontecendo agora, a gente teve pequenos sinais lá atrás que as coisas iam se modificar. Por exemplo... O que está acontecendo é um acelerador de partículas, como diz você, né? É isso mesmo. E a gente vai ter, por exemplo, a gente teve abertura para as práticas integrativas, né, de saúde, né, em complementares em saúde, que está em 2, 3 anos, está no SUS. E agora a gente vai ter isso de uma forma muito mais breve e com a abertura do pessoal da alopatia, da medicina tradicional, tendo que abrir espaço.
Você entende? Então, assim, são coisas também. Então, a gente vai ver o fortalecimento de... E o Brasil, ele tem ele, vamos dizer assim, ele é um celeiro. Ele é um celeiro de terapeutização. Acho que a gente tem alguma coisa que está tendo essa chama, né, de atrair novas práticas de medicina, de atrair, de se fortalecerem aqui. A constelação é uma delas, por exemplo. E daqui que nasceu, por exemplo, até a constelação no judiciário, pelo Sami Stosh. Né? Então, assim, e também a pedagogia sistêmica. Então, uma das pérolas dos olhos da Beth Hellinger, da Harlem School, é aqui o Brasil. Né? Então, assim, a gente tem um celeiro bom de crescimento aqui de profissionais e de pessoas com coragem de se investigar. Entende isso também. Então, nesse processo de coragem de investigar, a gente vai ter também o quê? A gente vai ter movimentos de carreira. Olha só. Movimentos de carreira, que as pessoas vão chegar assim, e a gente vê nesses decênios, né? Quando você chega no decênio 4, né, dos 40 anos, pelo menos comigo, né? Quando eu cheguei nos 30 e poucos, e chegando nos 40, eu falei, meu Deus. E agora? E onde eu tomei rumo de muita coisa. Muita coisa estava incubada, acelerou. Então a gente vai ter, minha visão, tá, Maria Cláudia? Esses decênios, dos 40, dos 50, dos 60, a gente vai ter uma explosão de muitas coisas boas nesse sentido, de bons profissionais, de mudanças de carreiras profundas, profundas mesmo. E dentro disso, né, a gente começar a trabalhar um fortalecimento. Algumas coisas podem surgir daí. Por exemplo, uma melhoria da educação financeira. Olha só, uma tragédia melhorar a educação financeira de um povo. Como é que a gente vai investir nesses próximos anos? Você entende? Como que a gente vai investir? Entende? Como é que vai gastar desenfreado com consumismo de shopping disso aqui? Ó. A gente viu em Blumenau, abriu o shopping, o povo assim parecia que estava sedento por um dia. Foi um dia e o dobro de casos depois, né? E o dobro de casos, entende? Então, são coisas diferentes. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente ter o aumento de alguns distúrbios, como, por exemplo, compras compulsivas online. Sim. Você entende? Porque é o vazio interior que precisa ser preenchido de alguma forma, mas do jeito que o povo quer preencher, não dá. Não tem como. Né? Então, são algumas questões dentro desse sentido que eu percebo que a gente pode... que elas estão sujeitas a acontecerem nesse sentido. E tem algumas coisas relacionadas a esse novo, né? Como é que está esse novo pacto trabalhista, esse novo pacto social, esse novo pacto relacional. É novo, gente, porque eu estou puxando esse novo cenário que a gente está agora. É um novo cenário que não foi imaginado nessa intensidade. Não foi imaginado. Não foi assim. Eu desconheço. Se alguém já tinha imaginado, eu desconheço. Eu já tinha visto algumas análises de cenário que falariam assim, de algumas coisas bem interessantes, mas nessa celeridade agora. Quem ia pensar, Maria Cláudia, que os navios carregados de petróleo estão estacionados no porto porque está tudo cheio. O povo não consumiu, o povo não vendeu, a indústria não vendeu e agora, olha só. E ao mesmo tempo... O petróleo que custava, como era o chamado ouro negro, está aí, tipo, e pelas leis do mercado, sobrou, caiu o preço, né? Caiu o preço, justamente. E ao mesmo tempo a gente tem algumas coisas. A gente está tendo um reequilíbrio já da natureza em alguns pontos, ó, com 40, 50 dias, 60 em alguns países, a natureza se reequilibrando. Percebe? Então é um movimento, esse é um movimento, nada é por acaso, gente, é um movimento que só trará benefícios para a gente, mas a gente só conseguirá reconhecer lá na frente. Eu não estou tirando aqui, gente, e deixando de reconhecer a dor e o sofrimento das pessoas que estão passando por situações difíceis. Não é isso, tá, gente? É só falar que quanto mais a gente tem, isso que eu estou falando por mim, desenvolver um olhar de reconhecer as oportunidades de melhoria no que acontece na vida, para mim está ficando mais fácil. Mas às vezes não é fácil imaginar e exercitar isso, tá? Eu não estou falando que é passe de mágica, não. Mas quando eu consigo fazer, me dá um conforto melhor dessas coisas, né? Me dá um conforto. Então a gente vai ter umas situações como essa, e essa religação do homem com a natureza, com os centros populacionais precisando de um distanciamento social, sabe? Então são coisas diferentes. Então a gente... centros de consumo, como em São Paulo, que a gente tem a Galeria do Rock, aquela rua de compras que tem em São Paulo, como é o nome? 25 de março, né, a Avenida Paulista, enfim. Eu não sei como é que vai ser o movimento daqui por diante, mas eu sei que alguma diferença vai ter na postura das pessoas e nesse cuidar com o próximo, sabe? A gente, primeiro, eu acho que os gestores
da aeronáutica, né, da aviação comercial, eles foram muito inteligentes e hoje a gente está entendendo a profundidade dos ensinamentos. Uhum. Ao primeiro sinal de turbulência, máscaras cairão do teto. Primeiro coloque em você e depois nas crianças e nos idosos, em quem está ao seu lado. Entende? O Exatamente. que é isso? Isso para mim é uma sabedoria que eu falei, rapaz, olha só. E a Sabe, eu gente que cada é que a gente ter agora uma condição de se cuidar. É o momento de se cuidar para poder dar conta de cuidar do próximo. E a gente vai precisar auxiliar algumas pessoas que vão precisar. Então, aqueles que estão já sintonizados com isso vão ter que estar fortalecidos para poder dar conta do processo. Então, são algumas coisas. A gente tem mais alguns minutinhos, né? Acho que uns 6, 7 minutos, né? sim, temos. Ah, Temos. então beleza. E, gente, vocês podem perguntar, né? Eu sei que eu falo demais, gente. Pode perguntar, tá, gente? Junta O que você e se eu, tiver... Júlia, e pronto, eu encerro, que eu também falo a beça. Mas se quiser Tá, gente, perguntar pode... também, pode. Ah, beleza, então. E aí, sabe uma área que eu estava vendo aqui? Hum, Uma área do conhecimento que ela vai ser bem legal de ter mais, permear mais as relações terapêuticas e permear mais também as pessoas que estão em busca de cura, é a própria psicossomática. A sim, psicossomática ela vai ter um fortalecimento bem interessante. Tá? Bem interessante, é uma área que eu gosto. Eu gosto de estudar. E eu vejo, gente, que quando a gente fala desse novo cenário, ele é uma forma da gente poder exercitar o nosso olhar interior. Exercitar o nosso olhar interior. E esse olhar interior, ele vai nos auxiliar a encontrar forças dentro da gente e dentro do nosso sistema familiar, aproveitando a nossa ancestralidade, as nossas experiências, para a gente encontrar um novo jeito de viver. O novo jeito de viver, gente, é o novo jeito de viver para cada um de nós. Eu sim. vou ter um novo jeito de ver porque eu tenho barreiras para superar diferentes de muitos de vocês. A gente pode ter até similaridades. E a maior similaridade que todo mundo tem, você sabe qual que é, Maria Cláudia? Conta aí, Júlio. Todos nós, até eu tô vendo as suas plantinhas, viu? Não tô vendo Ah, mais você. eu virei aqui sem querer. Ah, então tá. O amigo meu ele fala assim, a coisa mais parecida no mundo com o brasileiro é o japonês. Conta aí. Olha só. Aí ele faz um suspense, mas como, rapaz? É uma sociedade organizada, aqui o brasileiro tem tanta coisa a aprender ainda. Mas é a coisa mais parecida, sabe por quê? É um bando de carente que nem nós. Então, essa única coisa que pode dizer é que todo mundo a gente é carente, tem os seus vazios a serem preenchidos e os seus vazios a serem administrados. O vazio é Sim. importante também. Né? E dentro disso a gente está tendo essa oportunidade, gente. Inclusive na nossa relação com o trabalho, inclusive para a gente repensar o foco na produtividade como estava, entende? O foco no desenvolvimento de carreira tão acelerado, entende? E eu fico examinando também, quando a gente estuda as leis do sucesso, né, do Bert, falando do êxito, o quanto que a gente vai precisar também repensar e fortalecer a figura, né, o lugar do empresário. O empresário empreendedor, ele tem um lugar muito respeitoso dentro da cadeia econômica, porque é dele que vem toda a oportunidade de milhares e milhões de pessoas exercitarem a sua capacidade de transformar a vida, exercitar a sua profissão, exercitar o seu ganhar dinheiro e sustentar a sua família. Entende? Então É são um alguns grande convite, fortalecimentos. né? Isso tudo. Eu sinceramente, com todo respeito aos, ao desafio que é para a maior parte de nós, né? Mas eu acho muito bonito o que a gente está vivendo. Se a gente se afasta e olha como observadores, né? Porque é isso. Nós somos parte do problema, mas também somos parte da solução. E para ser parte da solução, a gente precisa se desapegar do olhar sobre o problema e olhar sobre o problema, Uhum. né? Acima. E ao olhar acima, a gente percebe todos esses movimentos que são movimentos que nos impulsionam para uma transformação profunda. E é tão bonito porque ao mesmo tempo que tipo, voltar para
para a sabedoria do campo, dos tempos da natureza, de uma produção mais consciente, de um trabalho num ritmo mais alinhado com o próprio ritmo do corpo, etc. Por outro lado, é um convite aos lugares que são muito lentos a que acordem que existe uma tecnologia, que a escola não precisa ser presencial necessariamente, que o show de música pode acontecer online, que, né? Então, assim, ele é um convite para todos os lados. Aí, quando você fala no empresário, eu penso que, do mesmo jeito que, por um lado, a gente precisa incluir os empresários como parte importantíssima do progresso da economia, porque, né, levam a vida adiante nesse sentido econômico. Por outro lado, nas empresas, os empresários vão precisar começar a perceber que o trabalhador é parte desse sistema. Oh, perfeitamente. Que o cliente é Perfeitamente. parte desse sistema. E que quando todas as partes estão bem, o sistema caminha bem. Mas se uma das partes está sendo lesada ou excluída, então isso tem consequências para o sistema. Então, eu acho muito bonito esse momento que a gente está vivendo, porque tem convite para todo mundo. Não é privilégio privilegiado de chamado para mim e para você. Para todo mundo tem um chamado de reflexão. Olha para tudo aquilo que você excluía, que você rejeitava, que você criticava. Ali está a sua solução. Olha para aquilo. Como é que eu posso modificar o meu olhar sobre aquilo? Eu sinto que é esse o grande convite. Né? Como é que eu posso ressignificar aquilo que eu estava rejeitando e excluindo? E incluir isso. Né? Maria Cláudia, é muito legal essa reflexão, porque a gente está num momento de um olhar, uma convivência mais, vamos dizer assim, de maior percepção entre as pessoas e os papéis diferentes que a gente ocupa. Sabe? Acho que isso é um convite para a gente, e nesse desafio de não sermos heróis, vítimas e bandidos. Exato. Você entende? De sermos a gente mesmo. Né? Porque nesse triângulo perverso aí, qualquer um dos que a gente ocupar está fora. A gente está fora do nosso lugar. Tá né? fora. Então, assim, a gente precisa. Esse é um convite para a gente ver o que da minha capacidade, com os recursos que eu tenho, da minha alta responsabilidade, o que eu dou conta nesse momento. Exato. E se eu dou conta disso, e o mais importante de tudo, sabe o que eu vejo? Que é para a nossa memória familiar, ela ficar registrada na nossa memória, é a celebração das pequenas conquistas. Porque a gente está em vitórias diárias. A cada hora. Vitórias horárias. Você entende? Sim. E estão passando assim, pelo menos eu, né? Estou falando por mim, né? Na minha frente, um dia por vez a gente reconhecendo que tá. Olha que legal. Que legal. Né? Desde conseguir fazer um bolo com as crianças, você entende? Até conseguir trabalhar. Mesmo com tanto de intensidade de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, vitórias diárias. É verdade. Sabe? Então, e aí eu desejo que a gente tenha cada vez mais vitórias pra gente. Exatamente. Pode falar. Falta 1 minuto e 50 segundos, então eu já vou te convidar a se despedir da nossa audiência. Eu, desde já agradeço muitíssimo, Júlio, você ter vindo. Foi uma alegria conversar com você sobre todos esses desafios que a gente está tendo a oportunidade de atravessar, né? Juntos mesmo à distância. E se despede aí da nossa audiência. Olá, pessoal. Falar aqui com vocês que este momento passará e a gente terá uma oportunidade de reconectarmos com o que há de novo dentro da gente mesmo. Isso eu desejo para a gente, que a gente encontre esse novo e tenha coragem para olhar para ele, caminhar em rumo a esse novo. E o que dá força para o novo é a nossa ancestralidade. Então vamos em frente, que um tanto de gente já vem atrás junto com a gente. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Sou Júlio Kersul, terapeuta sistêmico, colega da Maria Cláudia Cabral, e a gente está junto aqui fazendo esse trabalho, trazendo dentro da nossa possibilidade, trazendo essas mensagens, esses insights para todos vocês. Tá bom? Grato, viu, Maria? Um grande abraço. Obrigada, Júlio. Tchau, tchau para vocês. Até